Olá, seja bem-vindo ao Arquiteto Lucrativo. Eu sou seu anfitrião. Meu nome é Túlio Kzeni. Eu sou arquiteto há muito tempo. E eu serei seu guia durante a sua jornada para a estruturação da sua carreira profissional. Por favor, entre. E olha só, você pode estar pensando assim, mais um vídeo de treinamento, o cara querendo vender um curso aqui. Eu vou te dizer, isso tinha tudo para ser um vídeo comum de treinamento, desse que você já viu um monte por aí. E olha só, isso era para ser um vídeo de vendas, que um roteirista profissional escreveu, um cara é bom, muito bom, tá? Mas quer saber? Eu não estou vendendo um produto. Eu quero te ajudar a tu estabelecer a tua carreira, a você se dar bem na tua carreira. Mas não quero seguir roteiro. Inclusive ele está impresso, né? Papel reutilizado no material do MBA. É legal, é muito bom. Mas eu não estou falando com um prospecto cliente. Estou falando com você. Você é uma pessoa que você está passando pelas mesmas coisas que eu passei. Você está precisando resolver coisas que eu precisei resolver também. Então, assim, ó, roteiro. Não, agora nós vamos conversar nós dois. Olá, você recém-formado em arquitetura, engenharia, design, ou você que ainda está na faculdade, prestes a se formar, ou no meio da faculdade, já pensando na sua formatura também. E nesse momento você pode estar sentindo aquele friozinho na barriga, aquela preocupação de, ai, e agora? Como é que vai ser? Eu tenho meu diploma, o que eu faço com esse diploma? Porque a faculdade, por melhor que tenha sido onde você estudou, ela certamente não conseguiu preparar você para o mercado real. Ela te ensinou a projetar, te ensinou técnicas, te ensinou muita coisa boa que você vai usar na sua carreira profissional daqui para frente. Não te preparou para transformar isso numa carreira profissional, onde você será bem sucedido, onde você terá reconhecimento, onde você ganhará um bom dinheiro também. Não te ensinou sobre como você capta seus clientes, como você negocia, como você elabora sua proposta, não falou sobre contratos, talvez uma aula ou duas básicas ali e tal. Eu estou formado, mas e agora? O que eu faço com esse diploma? Agora eu deixei de ser estagiário, eu deixei de ser um trainee para ser um profissional. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Isso dá um frio na barriga, isso gera uma ansiedade. Eu passei por isso, você está passando por isso também. Daqui a pouco você vê assim, colegas seus, talvez até menos capacitados, ou assim, talvez até com menos iniciativa que você, tendo bons empregos, ganhando bem, tendo reconhecimento, ganhando dinheiro, muito dinheiro às vezes. E você que se preparou, que estudou, que fez tudo isso, às vezes está trabalhando num emprego não tão bom. Quando eu me formei, eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhava umas 50, 60 horas por semana e ganhava pouco, não ganhava. E é normal, porque nenhum de nós foi orientado sobre isso. Provavelmente você também não foi orientado sobre isso e é por isso que você está aqui. Por isso que você viu o anúncio, você viu a chamada, você clicou no botão e você está aqui porque você quer saber um pouco mais. Você precisa saber um pouco mais para poder estruturar a sua carreira. E mais do que isso, eu vou te guiar para que você construa sua carreira profissional na rocha, forte, firme, aonde virá o vento e a tempestade e não vai abalar a sua carreira. As dificuldades do mercado não vão abalar a sua carreira profissional, porque se você construir ela na areia, virá o vento, virá a tempestade, virão as águas e vão ruir a sua carreira, virão as dificuldades do mercado e vão abalar a sua carreira. Por isso eu quero te orientar para você construir na rocha eterna, firme, forte. Isso que nós vamos falar agora, isso que eu vou falar com você agora aqui, porque isso é importante para você. E você está aqui para isso, para saber como isso pode ser feito. E quer saber? Eu não vou ficar de pé aqui, bem quadradinho, bem bonitinho. Eu vou dar uma pausa aqui e vou ajustar para ficar mais confortável para falar com você. Quando eu me formei, trabalhei na empresa lá que eu trabalhava 40, 50, 60 horas por semana, eu comecei a notar algumas coisas que eu comecei a acertar ao longo do tempo. Eu peguei um projeto grande de reforma, pouco depois que eu me formei, ali um ano e meio, 2 anos depois mais ou menos, eu peguei um projeto grande de reforma de uma casa e eu trabalhava bastante lá. Nesse meio tempo eu já estava meio que 50% na empresa, 50% fora, eu fui pegando alguns trabalhos ali. E nessa reforma, depois eu descobri que eu podia ter ganho muito mais dinheiro. Esses dias eu estava olhando ali um relatório daquela obra e eu digo, nossa, como eu ganhei pouco. Eu não soube negociar. O cara era ligeiro também e ele fez o que era certo para ele. Ele defendeu o seu e eu não soube defender o meu e eu acabei trabalhando bastante lá e não ganhando tão bem também. Eu passei por isso. Você passa por isso também. E por isso que eu criei um treinamento chamado O Arquiteto Lucrativo, aonde eu vou te mostrar o passo a passo de como chegar lá. Naquela época, quando eu me formei, se alguém tivesse me cobrado lá uns 3 mil para poder me ensinar isso aí há 25 anos atrás,
eu teria pago, teria saído caro, né? Como eu falei, para você ter uma ideia, 5 mil, 6 mil era o valor do carro bom que eu tinha, com 6, 7 anos de uso, para você ter uma ideia de quanto custava e quanto eu estaria disposto a pagar naquela época. E você pode ter uma ideia de quanto custa um carro de 6, 7 anos hoje aí, para você ter uma comparação de valor. E eu teria pago, porque isso teria facilitado muito a minha vida. E eu vejo hoje que o pessoal que se forma também está passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos. A história vai se repetindo ano após ano com a turmas que vão se formando e vão passando pelas mesmas dificuldades. E o pessoal vai sentindo isso aí, de não saber negociar, de não saber elaborar uma proposta, não saber apresentar, não saber negociar, não saber captar o cliente, um monte de coisa, as coisas só se repetem. E é por isso que eu gravei e que eu escrevi O Arquiteto Lucrativo. O pessoal que está se formando precisa, o pessoal que se forma está largado no mercado. Todos nós, quando nos formamos, somos como ovelhas largadas no meio de lobos. Nós somos ovelhas largadas no meio de lobos. E o mundo é cruel, o mercado é cruel, ele está pronto para te sufocar e para te destruir, te cuspir fora. E você precisa ter um treinamento, você precisa ter conhecimento, você precisa saber prever problemas e resolver problemas e evitar problemas. Principalmente evitar problemas para que não tenha que resolver depois. E se você já está com problema, como você resolve? E isso eu compartilho, tem um módulo lá do Arquiteto Lucrativo, é o módulo 8. O 8 é sobre erros de profissionais, onde eu falo de vários erros e um deles é o pior de todos. Ao longo de todo o Arquiteto Lucrativo, que está previsto, acho que 80 aulas mais ou menos, tem aulas que são mais descontraídas, aulas rápidas, aulas que a gente vai dar risada juntos, tranquilo. Mais ou menos a cada 10 dias vai ser disponibilizada uma aula nova, mas o módulo 8 é um módulo sobre erros de profissionais. E ali fica um ambiente um pouco mais sério. Tem uma aula que se chama Destruidor de Carreiras. Esse erro, se você cometer no último dia antes de se aposentar, você vai botar fora tudo que você fez. E se você cometer esse erro no dia seguinte à sua formatura, você pode perder o seu registro e nunca mais poder atuar naquilo que você tanto estudou e tanto se preparou para trabalhar. Módulo 3, que ele fala antes de se formar, como um profissional que ainda está em formação na faculdade, como é que ele pode ganhar dinheiro para se sustentar, para se manter, e também como ele pode descobrir o que os professores querem sobre os projetos, sobre os trabalhos, para terem projetos mais assertivos e serem aprovados sem noites em claro. E é legal para quem está formado assistir isso aí também, porque é um preview, um spoiler do que vai ter no módulo 10, 12, que é sobre como saber o que o seu cliente quer. Você vai saber o que o cliente quer, são exercícios teóricos, são aulas teóricas, e tem exercícios práticos para você fazer com o seu cliente também, aonde você vai poder captar todas as informações que você precisa antes mesmo de dar o primeiro traço no seu projeto. E eu vou te ensinar também como elaborar uma proposta. O que você tem que pensar antes de elaborar a proposta. Depois que você já captou todas as informações que o projeto é bom, que o cliente é bom, que tem condição de pagar o que você está disposto a cobrar, eu vou te ensinar como elaborar a sua proposta. E existe um roteiro para elaborar a sua proposta. Coisas, a ordem que você deve pôr cada uma delas. Qual é o momento que você fala do dinheiro? E eu vou te dar um spoiler aqui, você não manda pelo WhatsApp. Não manda pelo WhatsApp, tá? Nem pelo Messenger, ou pelo Telegram, ou por qualquer outra coisa. E se você for mandar, é numa outra etapa. E eu vou te falar quando você pode mandar pelo WhatsApp. É simples assim. E eu vou te ensinar a você apresentar a sua proposta ao seu cliente. Como você vai se portar, o que você vai falar, como você vai apresentar, como você será percebido como um profissional de altíssimo valor. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma, eu vou te mostrar como você vai ser reconhecido como um profissional de alto valor, para que ele entenda que aquele valor, além de não ser tão alto, ele é um valor que ele vai acabar pagando para você. Feliz. É simples assim. E tem uma aula onde eu vou te mostrar exatamente isso na prática. Eu vou te relatar como é que eu fechei um projeto. Assim, de uma maneira fantástica. Você sabe que existe um preço mínimo que você vai trabalhar, um preço médio que seria já bom, e o preço máximo que você pode cobrar do seu cliente. E eu vou te mostrar como eu fechei um projeto por quase o dobro do valor máximo. E o cliente pagou feliz. E parece estranho, você pode estar dizendo assim, não, isso é um caso real, eu vou compartilhar histórias reais com você, não tem nada de fictício que eu vi num filme ou imaginei na minha cabeça. Não. Eu vou tratar situações reais. E eu vou te ensinar a vender o seu projeto, eu vou te ensinar a você vender o seu serviço, a você vender, como se diz no mercado, como você vender o seu peixe. E de uma maneira que o cliente vai entender,
tem que contratar agora. Eu vou ensinar você ancoragem de valores. Você não sabe o que é ancoragem de valor? Tudo bem, eu vou te ensinar o que é e como que você aplica na sua negociação. O momento de que cada coisa é falada. Eu ralei antes, mas quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a fechar projetos melhores, projetos de maior investimento e receber tranquilo. E eu quero compartilhar essa técnica com você, sim. E depois eu vou te ensinar como captar os seus clientes, como você usar as redes sociais para captar os seus clientes, inclusive, cuidado ao usar as redes sociais. E, assim, cuidado. Eu tenho aulas sobre redes sociais que você vai entender o que eu estou dizendo. Tem a segurança, a parte de segurança, e para você não fazer porcaria, não ficar divulgando porcaria nas suas redes sociais também, que vão acabar estragando a sua imagem, ao invés de melhorar, ao invés de promover o seu trabalho, vão acabar estragando, que nem assim, enfim, não. Pula próxima, vamos procurar agora, porque está ruim. Você fez uma estruturação de rede social ruim. Mas não, fica tranquilo, eu vou te ensinar como estruturar suas redes sociais também. Fica tranquilo. O estudo está no módulo sobre redes sociais também. Inclusive tem parte 1, parte 2. Mas, enfim, eu vou te ensinar tudo isso aí, você vai ver assim, nossa, não havia pensado nisso. Pois é, eu pensei. E é por isso que eu quero ensinar você também. E um outro módulo que tem no Arquiteto Lucrativo é sobre contratos. Para que você tenha um bom contrato, assine um bom contrato. Um contrato que seja bom para você e um bom para o seu cliente. Um ganha-ganha. Isso é importantíssimo, você ter um excelente contrato. O meu contrato recentemente foi reavaliado por um jurista e hoje ele tem mais ou menos umas 30 páginas. Umas 30 páginas onde tem muita coisa, muitas informações, muitas contingências que talvez você nem saiba que precisa ter. Mas precisa. Eu pego o meu contrato e eu analiso junto com você o meu contrato. Sim, eu analiso cláusula por cláusula, falando algumas coisas e você vai entender por que elas estão ali. Eu vou falar na prática com o meu contrato. E o mais legal é que eu vou compartilhar com você o meu contrato, grátis, em formato editável, para você colocar seus dados, os dados do seu trabalho, e algum ajuste ali que você precisa fazer, está pronto. E eu quero que você tenha isso também, tenha tranquilidade para ter o seu crescimento. E para isso você precisa de um bom contrato. E sim, como eu falei, e eu vou compartilhar de graça com você. E, como eu disse, se isso aqui fosse um vídeo normal de vendas, eu estaria com fotos de pessoas que já ensinei, que se deram bem, com depoimentos, e agora eu iria inserir uns vídeos das pessoas falando, olha, ele me ensinou, eu não conseguia fazer tal coisa, depois do treinamento eu aprendi, e ele me ensinou isso aqui, foi muito bom. Então, eu poderia estar fazendo isso agora, ensinando provas aqui para você, entender, mas não. Estou falando aqui, só eu aqui, olho no olho. Você pode estar pensando, será que o cara vai cobrar uns 12 mil reais aí de um iPhone 16? Ou será que ele vai cobrar uns 5 mil reais de um PlayStation 5? Ou você pode estar pensando no valor do seu computador que você usa para fazer os seus projetos? Poderia cobrar, seria legal cobrar um valor desses aí. Mas fica tranquilo, relaxa, não vai ser tudo. Nós reduzimos a um mínimo operacional para que você possa se inscrever e possa investir esse valor e até parcelado, para facilitar. Nós vamos parcelar, você pode pagar em até 10, 12 vezes, sem problema nenhum. Esse valor aí pode ser o valor de uma janta por mês, ou o valor de um lanche, enfim, não sei quanto você investe numa janta, mas pode ser o valor de uma janta ou o valor da parcela do arquiteto lucrativo, que você talvez vai deixar de jantar fora um dia, um mês, para pagar a parcela, e vai dar tudo certo. E olha só, você ouviu tudo isso que eu falei até agora, você já entendeu que o arquiteto lucrativo é para você que é recém-formado em arquitetura, engenharia, design, ou que ainda está na faculdade. Como você vai poder planejar e estruturar sua carreira firme, forte, na rocha. E a partir de agora você tem 3 opções, 3 caminhos a seguir, você precisa escolher um deles. Minha dica, terceira. O primeiro caminho é o seguinte, me ignore. Faz de conta que você não me conhece, faz de conta que você não me viu, faz de conta que você não escutou nada do que eu falei aqui. Siga a sua vida, tendo o resultado que você sempre teve. Vai tranquilo, vai em paz. O segundo caminho é o seguinte, tente sozinho. Eu falei um monte de coisas aqui. Vá procurar na internet, tem um monte de conteúdos grátis lá. Só toma cuidado, porque tem muito conteúdo aí que vai acabar mais confundindo você do que ajudando você. Vai acabar mais desestruturando a sua carreira e bagunçando com você do que ajudando você a crescer. E se você quiser deixar para depois, tranquilo, fica no seu tempo. Só vai pagar mais caro. E eu sei que daqui 1 ano, você vai olhar para trás, você vai ver os seus colegas
se dando bem, ganhando o dinheiro que poderia ser seu, com os melhores clientes, tendo o reconhecimento que você gostaria de ter e que você deixou passar a oportunidade. Então, na boa, clica agora, se inscreve no Arquiteto Lucrativo aqui, você vai sair na frente dos seus colegas, você vai se antecipar. E um dia que você encontrá-los, eles vão dizer assim, nossa, como você está se dando bem, puxa vida, que legal. E você vai chegar lá junto com o Arquiteto Lucrativo, com o conhecimento que você vai adquirir hoje se inscrevendo. Por isso que eu digo, clica no botão abaixo, se inscreve, você vai ter as informações na página lá do mapa do Arquiteto Lucrativo e você vai se dar bem antes dele. Você vai ser próspero, você vai ser uma referência, uma autoridade. E o terceiro caminho é o melhor de todos, que é o mais legal. Que é o seguinte, vem com a gente. Junte-se aos que já se inscreveram no Arquiteto Lucrativo, já estão estruturando as suas carreiras, já estão tendo resultado. Colegas seus, colegas nossos, que já estão estruturando a sua carreira, estão ganhando dinheiro, estão fechando bons contratos com o que estão aprendendo no Arquiteto Lucrativo. Isso é para você, é para o seu bem, é para você poder ter uma carreira próspera, feliz e lucrativa. Então, assim, agora aqui embaixo apareceu um botão ali, que antes não tinha, agora tem um botão, você vai clicar, vai se inscrever, você vai para uma página onde você vai ver todo o mapa do Arquiteto Lucrativo e você vai poder ver o investimento que você vai fazer, que é acessível, tranquilo, até parcelado você pode fazer também, sem problema nenhum. E você vai ter a sua vida bem estruturada daqui para frente. Junte-se a nós, venha conosco. Você se inscrevendo no Arquiteto Lucrativo, você vai deixar sua mãe orgulhosa, você vai deixar sua família orgulhosa. Todo mundo vai ficar feliz quando você tem se inscrito, por você estar prosperando, por você estar crescendo, tendo uma vida profissional tranquila. E eles vão ver que você está chegando muito mais rápido, aonde eles veem as outras pessoas que estão sofrendo, mas você está indo bem, você está prosperando, você está podendo alcançar seus sonhos, você vai poder realizar seus sonhos. O que você sonhou, seja viajar, seja comprar um carro, seja comprar um imóvel, estar com a pessoa amada, você vai poder realizar e materializar os seus sonhos, seja lá quais forem. Cada um é diferente, você tem os seus sonhos. E isso é importante porque você vai realizar os seus sonhos antes dos outros. E a sua mãe vai ficar feliz, a sua família vai ficar feliz, todos vão ficar orgulhosos de você. Você vai se sentir bem, vai ser legal. Então, por isso que eu digo, clica agora, se inscreve no Arquiteto Lucrativo, nos vemos lá dentro do curso. Muito obrigado por você ter estado até aqui. Fique em paz. Tchau.